dia rola muito assim, viu? E você acha que a gente vai voltar a tornar a falar nesse assunto, mas você acha que isso é ruim ou bom? Depende também, Michel. Isso vai muito de cada um, porque a gente entra nos princípios da Sim. pessoa. Se para a pessoa tá tudo legal, ela tá bem com a sexualidade dela, qual o problema? Uma coisa é, eu quero me permitir vivenciar isso. Eu quero ir para uma balada, se eu conhecer um carinha lá e me der vontade de transar, eu vou me transar. Então, assim, é da pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa é ruim ou que ela é boa, não, mas ela é da pessoa. Tem pessoas que se sentem à vontade para isso, tem pessoas que não. Não, eu só transo depois de namorar, eu só transo depois de casar. Os E, cristãos é assim, né? Alguns. exatamente. Então, por isso que eu falo, isso entra muito nos valores da pessoa, né? De como que a pessoa internaliza isso. Lógico, gente, sempre usem camisinha, né, o preservativo para poder prevenir, né, infecções sexualmente transmissíveis, principalmente as pessoas que têm parceiros múltiplos aí, né? Hoje eu tô na balada, eu pego um, amanhã eu tô na outra balada, eu pego o outro. Então, vamos ter cuidado não só na relação de IST, mas também de uma gravidez, né? Então, assim, se você fizer de forma correta, usar os métodos, né, de forma mais coerente, e isso for de acordo com os seus princípios, não tem problema. A pessoa aqui, gente, se deu vontade de transar, vai transar, qual o problema? Vai embora. Exatamente. É uma coisa prazerosa. O sexo, ele é gostoso. Então, por que que a gente não pode fazer? Aí, esse porquê, cada um vai responder. Ah, eu não posso porque minha religião não me permite. Ah, eu não posso porque eu tenho minhas crenças que eu não vou transar no primeiro encontro. Eu não posso porque eu não gosto de sexo, que ainda tem um público aí que não gosta. Nossa. E tá tudo bem, cada um vai viver a sua sexualidade da forma que faz sentido para você. Por isso que eu falo, não tem como a gente generalizar todo mundo dentro de uma caixinha, porque isso é muito individual, tem muita coisa que envolve a sexualidade. Perfeito. Você falou que a questão de ser bom de cama é muito subjetivo, né? Uhum. Mas você pode dar dois conselhos pro homem e pra mulher que possa ser de modo geral e que isso possa ajudar a pessoa a ser uma pessoa na relação sexual, uma pessoa boa? É difícil eu dar conselho nesse sentido, Michel. Mas só dois, você não pode não? Deixa eu te explicar que você vai Tá. entender. Porque o conselho de bom de cama, ele é muito subjetivo. Como que eu viro, vamos dizer assim, eu vou falar com o público que transar de quatro é um bom conselho, por exemplo. Tem muitas mulheres que não gostam, tem muitos homens, a grande maioria dos homens gostam, né? Mas tem muitas mulheres que não querem. Então, assim, o ser boa de cama, primeiramente, você tem que conhecer você mesma para você estar bem com a sua sexualidade, ter um parceiro muito legal também, ter uma química legal ali na relação sexual e conseguir ficar à vontade durante aquela relação sexual. Que é isso que vamos dizer assim, que é ser bom de cama. Porque não adianta. Vou te colocar como exemplo de Tá, fica à novo. vontade. Você fica com uma mulher que aí eu viro e falo assim: ah, não, faça isso que você vai ser uma boa de cama. Ela vai lá e faz com você, você fala assim: não, não teve liga. A química não rolou. Não teve desejo pelaquela pessoa. Resolve. Então não tem como eu dar assim dois conselhos para homem e para mulheres para serem bons de camas. Se conhecem, se explorem, se permitam vivenciar a relação sexual de forma mais simples, mais singela e aproveitar essa beleza da sexualidade mesmo, né? Então assim, isso vamos dizer assim é ser bom de cama. Vou voltar um pouquinho que a gente entra também na questão do bom de cama, a gente entra na pornografia também. Vamos voltar com a pornografia de Tá. novo. Porque muitos homens, muitas vezes, o que é que a gente percebe? Tem a questão do bom de cama muito relacionada à pornografia. Que é aquela mulher que se sujeita a tudo, é aquela mulher que grita. Então, muitas vezes, os homens medem o gemido ou o grito, falam assim, nossa, eu tô arrasando, né? Eu tô abalando. Só que nem sempre é aquilo.
Às vezes uma mulher que não geme tão alto, que não faz todo esse alvoroço, ela tá gostando muito mais da outra que tá ali fazendo uma performática super mirabolante. Então, assim, esse universo, às vezes, do ser bom de cama, muitas vezes vem desse universo da pornografia. De achar que aquilo dali é ser bom de cama. Aí eu vou trazer para as mulheres também. Às vezes tem a questão do tempo, né? Quanto tempo que eu tenho que durar durante a penetração? Muitas mulheres acham assim, e muitos homens principalmente, acham que quanto maior o tempo, maior é a excitação, esse tipo de coisa. Só que a gente tem que parar para pensar que na pornografia ali tem cortes, tem remédios, né? Tem toda uma Às questão. vezes não é no mesmo dia, né? Aí vocês juntam o ontem com o hoje e faz. Então, assim, muitas vezes a gente entra nesse viés da pornografia. De que tem que durar mais, de que tem aquilo. As mulheres, muitas vezes, que veem a pornografia, acham que tem que fazer aquele papel daquela mulher para ser a tal da boa de cama. Só que se a gente voltar para o sexo real, a gente consegue entender que não é bem assim. O homem não consegue ter uma penetração de 40 minutos, uma hora. É impossível, né? É porque às vezes eu já escutei cara falar que consegue. Será que ele tomou algum remédio ou alguma coisa desse tipo? Ou ele tem alguma questão aí por trás? Porque o estudo que a gente tem hoje da média é entre 5 e 10 minutos de penetração. 5 a 10 minutos. Aí o cara tem que aproveitar as preliminares, né? Ou não? Também tem, ué. Porque, assim, é uma questão muito grande a questão das preliminares, o Michel. Porque quando a gente fala em preliminar, dá a impressão do quê? É algo que vem antes do prato principal, vamos dizer assim. Então, a gente acaba reduzindo a relação sexual no pênis da vagina. Falando de uma relação hétero, né? A gente acaba reduzindo o pênis na vagina novamente. Tá vendo que a gente sempre está reduzindo isso? Só que a relação sexual, ela é desde a hora que eu dou o primeiro beijo com essa intenção. A partir do momento que eu dei um beijo no meu parceiro e começou isso já é uma relação sexual. Então, assim, não tem preliminar. Desde aquela hora que eu pus a intenção, eu vou beijar, mas eu vou transar, eu já estou na relação sexual. Só que a gente reduz muito a relação sexual, o pênis dentro da vagina, porque vem novamente a pornografia. Porque se a gente parar para ver a pornografia, eu acredito que muitos aqui já viram, né, Michel? É 5 minutos de preliminar e 40 de penetração. Tá vendo como que é destoante isso? E a gente vê que na vida real não é assim. Muitas vezes a gente gasta 40 nas famosas preliminares e 5 na penetração. Porque muitas vezes a penetração ela é muito mais prazerosa para o homem do que para a mulher. Então, assim, nós ainda vivemos numa questão muito voltado para o prazer masculino, né? Até culturalmente, né? Como eu falei, os homens sempre foram muito libertos, sempre puderam explorar. A mulher tinha que ser muito recatada, né? Muito boazinha. Na dela ali. Não posso fazer, não posso isso, tal. Então a gente vive esses vestígios até hoje. De ver a relação sexual muito voltada para esse universo masculino. Porque para o homem a penetração ela é muito mais prazerosa do que para a grande maioria das mulheres. Então, assim, a gente entender que a relação sexual ela não se reduz só a isso. Ela se reduz desde a hora que eu dou o primeiro beijo. Então, assim, não tem, vamos dizer assim, uma preliminar. Eu já estou na relação sexual. Porque quando a gente pensa que desde a hora que eu dou um beijo no meu parceiro com essa intenção, lógico que a gente vai dar beijo sem essa intenção. Mas quando eu dou o beijo no meu parceiro com essa intenção, que vem umas mãos, tá? Você já sabe que o caminho vai ser... Eu já estou numa relação sexual. Então, vamos explorar a partir disso. Olha o tamanho do corpo que a gente tem. Por que eu vou reduzir num pênis e numa vagina? Se eu tenho um corpo inteiro para ser explorado, Michel, por que eu vou reduzir isso àquilo? Então, assim, entender que a relação sexual é tudo isso. E curtir tudo isso. E sair dessa questão da pornografia de 40 minutos... de não sei o que eu sou o fodão.
É muito melhor, muitas vezes, você ter uma boa relação sexual com a sua parceira. Eu falo não questão de tempo de penetração, mas às vezes os beijos, as carícias, essas famosas preliminares, às vezes elas são muito mais prazerosas do que a penetração em si. E uma outra coisa também, assim, para todo mundo pensar, para que eu vou correr tanto para chegar no final e acabar? Se eu posso explorar todo esse percurso, todo esse prazer que tem desde lá do beijo até eu chegar no gozar. Por que eu não posso? Por que eu já vou pro finalmente? Cuidado com a ansiedade, né? Cuidado com a ansiedade. Pessoal que tá aí no chat, tô vendo que vocês estão mandando pergunta, continue mandando aí, é muito importante. Eu vou estar já fazendo a pergunta para ela e eu vou contar um caso para você engraçado. Eu sei que você deve ter casos engraçados também, mas teve um dia que eu tava, você falou da questão do gemido, né? Teve um dia que eu tava no hotel, e um hotel lá de Patinga mesmo, não vou falar nome e tal, um hotel bacana e tal. E tinha um casal fazendo, né, transando e tal, fazendo sexo, e a mulher só gritava, velho. E eu lembro que eu tava, tipo assim, eu não sei nem na onde, se ela tava do lado e tal, mas tava uma, sabe, aquele trem que chega a ser até desrespeitoso. Sim. Então, assim, não sei, né, não é normal, né, Ah, complicado. depende. Às vezes vamos dizer assim, às vezes na cabeça dela ou do parceiro, né? Não sei como que tava ali, eles se medem vamos dizer assim, o tesão pelo Sim, grito, né? Então, assim, o parceiro gosta que o outro grita e a outra, tá, então beleza, que é um acordo do casal. Ou às vezes na cabeça dessa pessoa, eu tenho que gritar, porque aí vem os modelos da pornografia novamente. Eu tenho que gritar muito para poder mostrar que eu estou sentindo prazer. Ou porque ela realmente só gosta de gritar. Porque ela está sentindo prazer, é a forma dela demonstrar. Porque, novamente, a gente não pode generalizar. Lógico que tem mulheres que no momento do ato sexual, elas falam mais alto, elas gritam. E é natural, não tem esse modelo, vamos dizer assim, visual da pornografia, mas é dela, entendeu? Ela gosta, ela sente prazer naquilo e tá tudo bem. Desde que seja natural da pessoa, não fique fazendo uma performance ali. e que existe, né. Muito, né, Michel?